As forças russas que atacam a cidade-chave de Severodonetsk, na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, têm reservas suficientes para lançar uma ofensiva em larga escala. Dezenas de equipamentos militares pesados russos foram trazidos para a região e já foram implantados no campo de batalha. O alto escalão ucraniano já confirmou que os combates estão em andamento na área industrial, mas que a maior parte da cidade está sob controle do exército russo. Agora, os militares ucranianos controlam apenas a zona industrial e o território da fábrica de Azot. Há informações atualizadas sobre os combates na cidade de Lysychansk, uma vizinha de Severodonetsk. Houve combates ao longo da estrada entre Lysychansk e Bakhmut e que todas as cidades naquela área estão sendo bombardeadas e que a vizinha foi bombardeada quase o dia todo no início desta semana. As forças russas ultrapassaram a linha de contato para capturar quase toda Luhansk nos últimos meses. Severodonetsk é uma das últimas cidades que impedem a Rússia de controlar a região. A cidade oferece vantagens estratégicas, incluindo sua localização no rio Donetsk. Sabendo disso e da dificuldade na atual fase do conflito, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia decidiu retirar suas tropas da fronteira com a Bielorrússia, transferidas há cerca de uma semana da reserva das Forças Armadas da Ucrânia. Informações preliminares definem que as unidades estão sendo puxadas de volta para a capital da Ucrânia, a Kiev. De acordo com as informações disponíveis, unidades das regiões de Lutsk, Rivne e Zitomir estão retornando a Kiev. A decisão foi tomada no Estado-Maior apenas 2 dias depois que os últimos militares foram enviados para a área de fronteira com a Bielorrússia. A versão oficial é que a direção principal de inteligência da Ucrânia recebeu informações de que não haveria ofensiva do lado bielorrusso em um futuro próximo. A interpretação se baseia a partir da análise de inteligência de satélite em manobra de tropas no sul e leste da Bielorrússia, as principais regiões e batalhões e cavalaria. A outra versão, já não oficial, mas discutida ativamente nos públicos de Kiev e da Ucrânia. As tropas que retornam para Kiev são as unidades que permanecem leais ao comando das Forças Armadas da Ucrânia e a não de Zelensky. E isso é feito no caso de uma tentativa do gabinete do presidente de culpar o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia por todas as falhas no Donbas, com todas as consequências, principalmente agora que Severodonetsk está em chamas. Goste ou não, mas há um fato da retirada de unidades das Forças Armadas da Ucrânia da fronteira da Bielorrússia. Também há atrito entre o atual comandante das Forças Armadas, Valery Zaluzny, e o presidente Zelensky. As ofensivas no leste europeu, que no próximo 24 de junho farão 4 meses de intensas batalhas físicas e de narrativas midiáticas, trazem desconfortos econômicos e sociais por toda a Europa. E os principais líderes estão perdendo credibilidade no cenário político por não retardar a chegada da crise nos mercados, nos postos de combustíveis e no poder de compra em geral, desde o varejo ao atacado, forçando posições perigosas como de Olaf Scholz, chanceler alemão. Segundo o alemânico Scholz, o presidente russo Vladimir Putin está tentando dividir a Europa e retornar ao mundo dominado por esferas de influência, e solicita a Putin reconhecer que existe uma comunidade de democracias legais no leste europeu, e opinou que o líder russo está cauteloso em explanar a centelha da democracia em seu país. Como já analisado em vídeos anteriores, se realmente o cenário de guerra fosse positivo, a própria OTAN já estaria intervindo no primeiro minuto de um suposto enfraquecimento russo. A saída foi enviar equipamentos pesados a Zelensky e esforços para prejudicar a Rússia por meio de sanções às suas exportações de combustíveis fósseis, uma questão muito diferente que o mundo todo comprou. As sanções do Ocidente, ao invés de denegrir a imagem e despencar a economia da Rússia, surtiu o efeito inverso, graças aos preços muito altos do petróleo e do gás, causados em parte pela própria guerra e crise global de saúde do fica em casa. A Rússia ainda está ganhando mais receita do que no ano passado.
A Rússia ganhou 93 bilhões de euros com suas exportações de petróleo nos primeiros 100 dias de conflito. Desse total, 57 bilhões de euros foram ganhos com exportações para a Europa. Apesar de todos os esforços da Europa para se livrar do petróleo e do gás russos, grande parte da lacuna deixada pela redução nas exportações de combustíveis europeus está sendo preenchida por outros países, como a China e Índia. Sabe-se que a situação no Donbas não está se desenvolvendo da melhor maneira para as forças armadas da Ucrânia. Os eventos na área de aglomeração de Severodonetsk e Lysychansk estão se desenvolvendo rapidamente. De acordo com o Ministério da Defesa de Putin, o inimigo está sofrendo pesadas perdas. Não há reservas para reabastecer e tapar buracos na defesa da Ucrânia. A frente está desmoronando. Um grande número de feridos entre os militares ucranianos já é relatado e certo. Muito se deve à atual fase do conflito de campo aberto e longe de estepes e florestas densas que permitiam nos primeiros meses a guerra de guerrilha. A guerra é penosa e horrível aos povos justos e inocentes, tanto em solo ucraniano quanto no russo. Há numerosos casos de deserção e rendição de ucranianos, já relatados pelo Ocidente e também pela Rússia. Ao mesmo tempo, unidades de pessoal das Forças Armadas da Ucrânia e mercenários que caíram no caldeirão na área limite de Donbas, como Gorsk e Zolot, que estão resistindo. Observando os aspectos estratégicos ucranianos, já surgem as primeiras evidências de enfraquecimento do governo de Zelensky, que precisa a todo custo resistir no fechamento total de Donbás para as tropas russas, e Severodonetsk é o limiar entre a resistência e o fracasso. Mas a retirada das tropas na fronteira com a Bielorrússia representam riscos do avanço russo pelo norte e também um fracasso muito previsível para Zelensky, que poderá culpar os seus chefes militares. Já seguiu o canal lá no Instagram? É muito fácil, basta digitar @AreaMilitarOff e seguir o canal. Conto com a sua ajuda também doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, como está aqui na tela. Mostrar a verdade causa muitas inimizades e censura na monetização. Conto com a sua colaboração doando qualquer valor pelo Pix. Muito obrigado pela atenção.